Capítulo 315 Líder da divisão sai da reclusão. A Bíblia Sagrada da Flor Mística, que foi destruída por Zhaofeng, foi realmente preservada na fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da Água da Lua. Grande pirata da Água da Lua, você ainda não aguenta que suas habilidades secretas se percam, não é? Por que mais você deixaria esse truque atrás? Com a conexão criada entre as fontes espirituais verdadeiros do grande pirata e de Zhaofeng, se criou um transparente rio de Qi espiritual verdadeiro, e nele estava o esboço da Bíblia Sagrada da Flor Mística. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng observou o livro feito de Qi espiritual verdadeiro e ele não pode deixar de suspirar. Neste momento, ele finalmente sentiu o quão aterrorizante eram as habilidades de cálculo do grande pirata da Água da Lua. Antigamente, o grande pirata da Água da Lua não tinha força para governar. Mas ele não dependia apenas de força e tesouros, ele também era extremamente inteligente. Chua! Zhaofeng circulou seu olho espiritual de Deus para escanear o livro no rio de Qi espiritual verdadeiro e seus conteúdos foram imediatamente copiados. O olho espiritual de Deus sofreu muitas mudanças e seu poder tornou-se cada vez mais poderoso. Mesmo a Bíblia Sagrada da Flor Mística, uma habilidade de nível espiritual comparável ao nível alto foi copiada. Logo, esta Bíblia Sagrada apareceu em sua mente e ele rapidamente olhou para o conteúdo. Em termos de habilidades, a Bíblia Sagrada da Flor Mística estava apenas próximo do nível espiritual de nível alto. Mas era um livro que continha as habilidades da seita das 100 flores, bem como daqueles que seguem o caminho perverso. Simplificando, este era um livro demoníaco que continha as essências de todos os tipos de técnicas secretas. Portanto, o valor real deste livro poderia ser comparável à herança do relâmpago de Zhaofeng. A única diferença era que a Bíblia Sagrada da Flor Mística tornaria o caminho muito difícil para os cultivadores que tentam alcançar o reino núcleo da origem, enquanto a herança do relâmpago tem uma maior chance de sucesso. A Bíblia Sagrada da Flor Mística contém técnicas estranhas com muitas variáveis. As habilidades de movimento e velocidade podem compensar as deficiências da herança do relâmpago. Zhaofeng ficou surpreso quando ele leu pela primeira vez a Bíblia Sagrada da Flor Mística. A herança do relâmpago visava a compreensão e as percepções, enquanto a Bíblia Sagrada da Flor Mística poderia ser usada em qualquer situação, cada uma com diferentes táticas. Escolho o melhor e esqueço o resto. Zhaofeng tomou sua decisão. Com a Bíblia Sagrada da Flor Mística em mãos, ele não precisava de outras habilidades. Durante os próximos 2 dias, Zhaofeng ficou em reclusão. O Yuan-Qi de relâmpago acima do salão do líder de divisão tornou-se várias vezes mais denso e até formou uma nuvem relâmpago. Apenas a aura de intenção do reino espiritual verdadeiro é várias vezes mais forte do que as da maioria das pessoas. O coração de Jie bateu mais forte. A nuvem de relâmpagos reunida acima do salão já havia excedido os estágios iniciais de um especialista no rank humano verdadeiro. De acordo com o conhecimento geral, aqueles que acabavam de entrar no reino espiritual verdadeiro eram considerados um iniciante e somente após a consolidação de seu cultivo eles alcançariam os estágios iniciais do rank humano verdadeiro. Foram 3 as principais razões pelas quais a aura de Zhaofeng era tão forte. Em primeiro lugar, a herança do relâmpago era extremamente poderosa e o relâmpago era um dos elementos mais fortes do mundo e poderia conter a maioria dos outros elementos. Em segundo lugar, a energia mental de Zhaofeng atingiu um nível alto e a fonte de energia mental de seu olho espiritual de Deus era extremamente grande, portanto, ele poderia reunir o Yuan-Qi dos céus e da terra mais fortes. Em terceiro lugar, parte mais pura da fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da Água da Lua se fundiu com seu projeto de fonte espiritual verdadeiro. Além desses motivos, Zhaofeng também tinha a gema de 3 flores de lótus, que o ajudou a cultivar. Portanto, embora a fonte espiritual verdadeiro de Zhaofeng seja pequena, já era bastante poderosa. Bum!
A nuvem de relâmpagos no ar de repente se sacudiu e, como uma tsunami, varreu em direção à fonte espiritual de Zhaofeng, que continuou praticando. Em certo momento, o relâmpago no ar se dissipou. Imediatamente após isso, uma nova aura do reino espiritual verdadeiro, contendo uma sensação caótica e destrutiva, se espalhou por vários quilômetros. Naquele momento, todos na divisão da seita Sangue de Ferro sentiram uma aura que os fazia tremer. Ele conseguiu. Jie, como se tivesse tirado um peso enorme das costas, teve brilho de surpresa aparecendo em seus olhos. A aura de Zhaofeng era muito poderosa. Ele acabou de chegar ao reino espiritual verdadeiro, mas ele já liberava uma aura tão formidável. Somente alguns dos especialistas supremos deixariam essa sensação quando seu cultivo aumentasse. Por exemplo, quando o santo da espada Evoxi ascendeu ao reino espiritual verdadeiro, um Ki de espada emergiu ao céu, forçando os especialistas do reino espiritual verdadeiro que o perseguia a recuar. De acordo com registros antigos, quando o patriarca da lua escarlate ascendeu ao reino espiritual verdadeiro, uma nuvem de cor de sangue envolveu tudo dentro de um raio de 5 km, simbolizando o desastre. Quando Zhaofeng alcançou o reino espiritual verdadeiro, tudo dentro de um raio de 5 km podia ouvir o soar do trovão e sentiam-se entorpecidos. Relatando ao líder de divisão, a vice-líder Shen foi capturada pelo ladrão do leque voador. O líder da família Yun e o ladrão do leque voador disseram que, se o senhor não aparecer dentro de 3 dias, eles destruirão toda a nossa divisão da seita Sangue de Ferro. Uma figura ajoelhada do lado de fora do salão estremeceu. No momento em que Zhaofeng alcançou o reino espiritual verdadeiro, mesmo os cultivadores do ranco humano verdadeiro sentiriam seu coração tremer. Caia fora! Uma voz estrondosa soou através do ar, como a voz do Deus do Trovão. Sim, sim. O cultivador de meio passo do reino espiritual verdadeiro estava tão assustado que sua alma quase se dissipou. Apenas um grito deste novo líder de divisão quase fez sua mente colapsar. Um cultivador comum no ranco humano verdadeiro não tinha esse poder. Ele deveria estar consolidando sua fonte espiritual verdadeiro. Agora não é o melhor momento para ele fazer seu movimento. Jie pensou profundamente. Dentro do salão, Zhaofeng estava sentado de pernas cruzadas com o cabelo azul ondulando ao ar. Arcos de relâmpagos envolveram em torno de seu corpo. Eles eram ainda mais finos do que as teias de aranha. No mesmo instante, uma marca igual de uma estrela brilhou em sua testa. Era a mesma marca que ele havia recebido no Palácio da Cordilheira Flutuante, o selo do relâmpago da Cordilheira Flutuante. Jie estava apenas 50% correta. Não só Zhaofeng precisava consolidar sua fonte espiritual verdadeiro, mas também precisava melhorá-la. Anteriormente, sua herança do relâmpago havia sido restringida por causa de seu cultivo, mas agora ele havia avançado para o reino espiritual verdadeiro e havia alcançado um novo nível na compreensão do Yuan-Ki dos céus e da terra, que era ainda melhor do que a maioria dos cultivadores do ranco humano verdadeiro. Bum bum bum. Relâmpagos mais uma vez apareceram no ar, desta vez ainda mais poderosos do que o último. O que está acontecendo? Ele não acabou de avançar para o reino espiritual verdadeiro. Porque sua aura está aumentando. Jie tinha uma expressão incrédula. Na realidade, como a parte mais pura da fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua se mesclara com a fonte espiritual verdadeiro de Zhaofeng, seu tamanho era próximo do de alguém no ranco humano verdadeiro. Relembrando que, o cultivo do grande pirata da água da lua atingirá o ápice do rank místico verdadeiro e estava a meio passo do rank lord verdadeiro. E esta fonte que ele havia deixado para trás era obviamente forte. Usando o poder e os sentidos para então avançar, Zhaofeng carregou diretamente ao segundo andar da herança do relâmpago e reuniu ainda mais Yuan-Ki de relâmpago. Ao mesmo tempo, a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua tornou-se uma força que o ajudou a absorver o Yuan-Ki de relâmpago para consolidar sua fonte espiritual verdadeiro.
O tempo passou. O movimento do Yankee de relâmpago acima do salão do líder de divisão era quase comparável ao nível mais alto do rank místico verdadeiro. Nuvens de relâmpagos de uns 300 metros de largura apareceram acima de Zhaofeng. Neste momento, nem mesmo os cultivadores normais do rank humano verdadeiro ousaram aproximar-se dele. Se essa terrível nuvem de relâmpagos descesse, não só Zhaofeng morreria, mesmo os cultivadores do reino espiritual verdadeiro nas proximidades não poderiam se retirar ilesos. Veng. A gema de 3 flores de lótus sob Zhaofeng liberou uma luz estranha que o ajudou a absorver mais Yuan-Qi dos céus e da terra. Um item sagrado, como a gema de lótus, também contribuiu para o avanço de Zhaofeng. Este é o último dia. Se Zhaofeng não aparecer, então esta vice-líder se tornará nossa bonequinha sexual. O ladrão do leque voador deu um sorriso sádico. A família secundária 1 e a seita das 100 flores tinham cercado a divisão das 1000 águas. O rosto da vice-líder Shen Mengzhen estava cheio de raiva. A razão pela qual ela perdeu não foi pela força, mas porque o ladrão do leque voador usou um veneno que obteve do tesouro da água da lua que o grande pirata da água da lua usava quando estava vivo. O vice-líder Yunsha liderou os níveis superiores da divisão e apenas ficou na defensiva. A família secundária 1 e a seita das 100 flores não se atreveram a agir com muita dureza, já que a seita Sangue de Ferro tinha o poder que podia suprimir os imperiais. O ladrão do leque voador queria liberar sua raiva e retomar os itens que lhe pertenciam. O líder da família Yun queria vingança por seu neto e atrás dele estava a principal família Yun. Aquele Zhaofeng já alcançou o reino espiritual verdadeiro, mas ele ainda não apareceu. Yunsha apertou os dentes, extremamente irritado. Em um momento tão crítico, Zhaofeng, o verdadeiro líder da divisão, estava se escondendo como uma tartaruga. Neste momento, Yunsha teve tempo de calcular contra Zhaofeng. A divisão das 1000 águas caiu na situação mais perigosa dentro de 10 anos. Ao usar todas as suas forças, tanto na luz quanto na escuridão, apenas conseguiu bloquear as duas facções. O tempo passou lentamente, e Yunsha sentiu como se um dia fosse um ano e Shen Mengzhen estava com medo de o que estava por vir. Em sua boca, um gosto amargo apareceu. Eles queriam enganar Zhaofeng, mas se queimaram. Não só eles não conseguiram tramar contra Zhaofeng, como eles foram arrastados para um dos problemas que ele causou. Yunsha desconfiava que Zhaofeng era um deus da calamidade. Na cidade do Lago Inundante ele fugiu do casamento, foi para a Fortaleza da Água Transversal e pegou o tesouro da Lua da Água, depois foi para a capital e sequestrou a Imperatriz Qin. Agora, ele havia chegado à divisão das 1000 águas e um desastre já havia acontecido antes de terem a chance de tramar contra ele. A família secundária 1 e a seita das 100 flores eram ambos inimigos de Zhaofeng. No entanto, a pressão que deveria ter sido suportada por Zhaofeng estava sendo suportada pelos dois vice-líderes. Já são quase meio-dia. Se Zhaofeng não aparecer, contaminarmos essa bela vice-líder e depois destruiremos a divisão das 1000 águas. O ladrão do leque voador ameaçou. O líder da família Yun também riu friamente e ergueu a mão, como se estivesse fazendo preparativos para atacar a divisão das 1000 águas. A principal família Yun também era uma das 8 grandes forças. Os principais clãs, famílias não dariam muito suporte para suas famílias secundárias ou divisões, senão o equilíbrio entre os grandes poderes seria perdido. Portanto, o líder da família secundária Yun apenas tinha receio e não medo da seita Sangue de Ferro. Boom! Um trovão alto explodiu acima da divisão das 1000 águas e todos dentro de um raio de 50 quilômetros podiam ver um arco de relâmpago. Muitas pessoas sentiram um mal-estar. Ao mesmo tempo, a nuvem de relâmpagos acima do salão do líder de divisão desapareceu. Enquanto sentado de pernas cruzadas, na testa de Zhaofeng apareceu uma marca azul de relâmpago. Tio! Sua figura desapareceu do local e um arco de relâmpago brilhou pelo céu. O líder da divisão está chegando.
Die sorriu fracamente e enviou uma transmissão para todos. O líder da divisão está chegando. Todos da divisão das 1000 águas tremiam enquanto observavam um arco de relâmpago atravessar o céu, perfurando as nuvens.